Uma boa noite a todos. Mais uma vez voltando ao estudo do nosso lar. A gente podia pedir a Márcia Viana para fazer uma leitura de página para harmonizar. Você pode, Márcia? Sim, e eu abri uma página, um tema assim, muito bonito, chama Amor, né? Que é do livro Lições da Vida, de Carlos Bacelli, né? E do irmão José, fotografia de Carlos Bacelli, né? Então vamos lá. O título é Amor. Quem verdadeiramente ama nunca se preocupa em ser amado. O amor não faz exigência de nenhuma espécie, não impõe condições, não traça normas, não cobra retorno. Aquele que reclama de sacrifício e renúncia desconhece o que é o amor. O amor é devotamento extremo, entrega absoluta, abnegação completa, doação desinteressada. Por enquanto, amamos muito mais a nós mesmos do que amamos a Deus e ao próximo. Isso é egoísmo. A distância que existe entre nós e o próximo, em essência, é a mesma que existe entre nós e Deus. Aprendamos a ceder de nós mesmos, renunciando aos nossos interesses pessoais. Exercitemos o desprendimento. Busquemos dar alegria, em vez de nos colocarmos na expectativa de recebê-la. Não esperemos que os outros girem na órbita de nossos caprichos, a feição de satélites em torno do Sol. Não nos esqueçamos de que o amor não é uma algema que escraviza, mas sim um laço consentido parte a parte. Muito linda a página, né? Quando fala em amor, nosso coração já fica logo vibrante assim, né? Porque a gente lembra do amor de Jesus por nós, lembra dos abnegados benfeitores que tanto nos amam, que estão conosco, né? E a página faz esse convite, né, para que a gente ame mais do que ser amado, né? Ela já começa dizendo isso, né? Quem ama nunca se preocupa em ser amado. A gente lembra de Chico Xavier, né, de Bezerra de Menezes, esses grandes missionários aí que amavam demais e nunca se preocupavam se alguém ia né, amá-los ou ia fazer alguma coisa por eles, né? E vem assim falando desse amor, né, que não faz exigência, o amor verdadeiro, né? Não faz exigência, não impõe condições, né? Não cobra retorno. E uma frase que muito que me chamou a atenção é que aquele que reclama de sacrifício e renúncia desconhece o que é amor. E novamente a gente lembra de Chico Xavier, né? Ele viveu uma vida de sacrifício, de renúncia, né? E aquele perfume amoroso de amor, né? Do tanto bem que ele faz. Então aí a Pá fala, né? Mondé nos fala que a gente ainda não aprendeu a amar verdadeiramente, né? Porque a gente se preocupa muito mais conosco próprio, né? O nosso amor, se alguém está se importando conosco, né? E esse amor realmente de amar o próximo verdadeiramente a Deus ainda está distante de nós, né? Da forma que tem que ser esse amor genuíno, puro, né? Ainda vive com esse egoísmo, né? De amar sempre com barganha, de troca, né? De algemar ao ser amado, né? Seja o filho, o marido, o companheiro, quem quer que seja, né? E outra frase que me chamou muita atenção foi que a distância que existe entre nós e o próximo, em essência, é a mesma que existe entre nós e Deus. Em que a gente possa refletir muito sobre essa frase, né? O quanto que eu estou dando ao meu próximo, o valor, né? A solidariedade, a minha ajuda, o meu auxílio, porque ele compara, né? O tanto que eu dou ao meu próximo é o tanto que eu estou próximo de Deus, né? Então isso é para a gente refletir bastante sobre isso, né? E termina dizendo isso, né? Que o amor, que a gente deve exercitar o desprendimento,
né? Que a gente deve dar alegria ao invés de ficar na expectativa de recebê-la, que a gente não fica esperando o próximo, né? Repor, porque isso seria egoísmo, seria um capricho da nossa parte, né? Ficar, só vou dar se eu receber, né? E por fim ele fala desse amor, né? Que é um amor libertador. Não é esse amor que escraviza, né? Esse amor que escraviza é paixão. É algo que fere tanto a quem sente quanto aquele que recebe, né? Então, que a gente possa lembrar, né, dessa frase aí, que a distância que existe entre nós e o próximo, em essência, é a mesma que existe entre nós e Deus. A gente faça essa avaliação, né, de como a gente está lidando com o próximo e o tanto que isso nos aproxima ou distancia de Deus, né? Acho que é isso. Muito bom, Márcia. Quem quiser falar, né? Obrigado pelo comentário. Alguém quer comentar mais alguma coisa da página? Então, vamos passar antes do Rafael. Karina, se você puder fazer a prece inicial, para a gente poder começar o nosso estudo, ficamos gratos. Bom, boa noite a todos. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos, né, aos céus, pedindo a Jesus que abra o nosso coração para tudo que for dito aqui hoje, ensinando-nos a aumentar em nós, né, cada vez mais a fé, para que nós saibamos ir além das aparências, que o nosso amor seja maior, né, em tudo que formos fazer. Vamos dirigir os nossos pensamentos a Jesus, nosso coração, nossa inteligência, a nossa alma, nosso espírito, pedindo a Jesus que nos ilumine, nos guarde, nos proteja de todos os perigos. Que assim seja. Obrigado, Karine. Rafael, tudo seu hoje. Obrigado. Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estarmos aqui reunidos mais uma terça-feira. Eu, de antemão, já peço desculpas a todos pelo último estudo que eu não consegui desenvolver, não consegui fazer. Mas, enfim, hoje é outro dia e o passado a gente tem que saber situá-lo no lugar que lhe é próprio. Então, a gente vai seguir. Eu quero fazer um apanhado rápido sobre o estudo da obra Nosso Lar. Tem muita gente chegando agora, então eu vou dar mais ou menos um norte e uma explicação de como é que a gente estuda essa obra e o que a gente precisa entender da doutrina espírita para compreender melhor a narrativa de André Luiz. Então, com relação à obra, nós estamos diante de uma obra psicografada. A dona Ivone Pereira, como qualquer outro médium que a gente pegue para conversar, para falar sobre uma obra psicografada, qualquer médium vai dizer o seguinte: olha, exige muita dedicação para se psicografar uma obra. E realmente exige mesmo, uma obra de qualidade. Tem muita gente que pode psicografar qualquer bobagem. Estamos falando de obras sérias da doutrina espírita, ou seja, de qualquer ambiente ligado a Jesus Cristo, à espiritualidade maior. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o médium, para ele conseguir psicografar, ele precisa ter um grau de sintonia muito grande com o plano espiritual e, sobretudo, com o mentor espiritual que está ali atuando sobre ele. Esse mentor espiritual, em contrapartida, tem um trabalho redobrado, porque ele precisa transmitir aquilo que se diz no plano espiritual para o mundo material. O problema é que nem tudo que existe no plano espiritual a gente já encontra a palavra ou a gente já encontra algum modelo aqui no plano material. O mundo primitivo é o plano espiritual, mas nem tudo que já acontece lá a gente já tem a reprodução aqui. A gente vê muito bem isso em Nosso Lar, quando a gente já percebe ali as narrativas de videoconferência, que no nosso mundo só veio aparecer agora, com internet e tudo mais. E o livro é da década de 40. Mas
Por que eu estou colocando isso? Eu estou querendo dizer aqui que muitas vezes o espírito trabalha com um jogo de tradução que é desafiador para o espírito que psicografa. Porque ele tem que traduzir aquilo tudo que está lá e colocar a coisa de uma forma ininteligível, de uma forma entendível, vamos dizer assim, para quem vai ler, para quem está encarnado. E é por isso que nós vamos perceber em vários momentos da obra Nosso Lar, André Luiz se valendo de comparações e de nomes que não necessariamente funciona ipsis literis de acordo com o que está escrito. Embora o Chico Xavier tenha sido um médium de alto gabarito, de alta capacidade, que tenha oferecido a vida ao plano espiritual para poder fazer esse trabalho de psicografia. A dona Ivone Pereira diz que muitas vezes, para quem recebe uma obra psicografada, é como se fosse uma verdadeira tortura. Por que tortura? Porque você tem que se sacrificar em muitas coisas. E muita coisa que a gente gosta, gosto do espírito imperfeito, se você quiser se dedicar a determinado trabalho mediúnico desse porte, você tem que desgostar. E para desgostar de alguma coisa, você tem que usar de muita disciplina. É verdadeiro golpe no próprio sentimento de disciplina. E aí a gente vai entrando na obra, na história propriamente dita da obra. E a gente percebeu o seguinte: André Luiz inicia a obra no umbral, começa a sua evolução a partir do entendimento de que existe Deus. A partir daí ele é resgatado no umbral, encaminhado para Nosso Lar, e aí começa um novo entendimento na vida de André Luiz, o entendimento daquilo que é o plano espiritual. Primeiro eu entendo Deus, depois eu começo a entender o que é o plano espiritual, e ao entender o plano espiritual ele começa a se entender. Somos todos espíritos, a alma sobrevive ao corpo. Mas acontece que o plano espiritual, essa vida após a morte, ela não é uma coisa simplória. Ela é simples, mas não é simplória. É algo que exige muito conhecimento, que exige de nós um novo olhar sobre tudo o que acontece conosco e um novo olhar sobre a nossa vida, que começa, esse novo olhar que começa aqui, enquanto nós estamos já reencarnados. Quando a gente ingressa no plano espiritual, a doutrina espírita vem nos favorecer com isso. Ela já nos fornece todo o conhecimento para que nós entremos no plano espiritual já sabendo de muita coisa, de como funciona lá, de qual é o nosso papel, qual é o nosso papel aqui, qual é o nosso papel do lado de lá. Enfim, e nesse arsenal de conhecimento, nesse mundo de conhecimentos novos, o André Luiz, ele entra como um paciente, uma pessoa que necessita de cuidados e passa grande parte do livro no parque hospitalar. Quase metade do livro, André Luiz está no parque hospitalar de Nosso Lar. Ele é tratado na colônia espiritual como paciente. E André Luiz começa a querer trabalhar, começa a querer ter iniciativa, e os mentores dizem assim: olha, para trabalhar tem que ter conhecimento. E o primeiro conhecimento que André Luiz tem é o seguinte: para trabalhar no plano espiritual, precisa ter equilíbrio mental, postura mental diferenciada. E a gente disse à época do estudo: olha, isso não é coisa só lá de Nosso Lar, isso também é coisa aqui. Todos nós precisamos de equilíbrio e de postura mental nova se quisermos evoluir no mundo. A partir daí, André Luiz vai ser acolhido numa casa, saindo do parque espiritual, do parque hospitalar, vai ser acolhido numa casa pela família de Lísias. E ali ele começa a ter contato com pessoas recém-chegadas, uma jovem que enfrenta dificuldades, e começa a fazer novas entrevistas sobre o funcionamento do plano espiritual. Nessa nova entrevista envolve: existe casa no plano espiritual? E a gente viu que sim.
Porém, essas casas são oferecidas a famílias espirituais. Não é a casa da família Assede Kik, da família Menezes, da família Silva, da família Souza, da família Braga. É uma casa em que as pessoas se afinizam e moram juntas por afinidade. Todas as pessoas têm direito a uma casa. Todas as pessoas têm direito a um amparo na colônia espiritual, nosso lar. Porque é assim que funciona a justiça divina. E a partir daí, André Luiz começa a indagar outras coisas. Afinal de contas, por que algumas pessoas têm direitos e outras não? E aí, a dona Laura, mãe de Lísias, vai dizer assim, André, o nome disso é bônus hora. Para você ter direitos em nosso lar, você precisa ter bônus horas. E a gente inicia o capítulo 22, que a gente releu na semana passada, falando sobre as vestimentas do nosso lar. E aí a dona Laura disse assim, olha, todos os espíritos aqui trabalham para o uso comum. Então, toda vestimenta comum, todo mundo vai ter. Algumas vestimentas que os espíritos têm especiais, essas vestimentas você precisa de bônus hora para ter. E aqui caiu a primeira dúvida. Primeira dúvida por quê? Porque o livro dos médiuns trata que o espírito funciona no plano espiritual com pensamento e vontade. Gabriel Delane, na obra A Alma é Imortal, no último capítulo da obra, ele traça um comentário sobre vontade. E ao traçar um comentário sobre vontade, ele fala assim, os espíritos recém-chegados tecem inconscientemente, ou ainda que inconscientemente, o seu vestuário, a sua vestimenta. Então, nesse caso, não precisaria de bônus hora, mas vamos contextualizar a coisa. Esse tecer inconscientemente a vestimenta significa aquela coisa, o espírito se imagina todo banhado de sangue e aí ele tece na mesma hora aquela vestimenta que ele estava quando desencarnou. E ele aparece automaticamente com aquela roupa toda, com aquele traje, daquela forma que ele estava quando desencarnou. Isso daí a gente está querendo mostrar o quê? Que esse momento em que o espírito trabalha dessa forma, inconscientemente, ele está ali trabalhando uma coisa comum, vulgar, que não precisa de muita vontade, de muito conhecimento do plano espiritual. É quando alguns médiuns videntes percebem, olha, apareceu um espírito para mim, e ele está todo coberto de sangue. Ou então, ele está vestido assim, ele está vestido com a mesma roupa que ele estava quando enterraram ele. O espírito às vezes teceu aquilo inconscientemente e está perdido no plano espiritual. Na colônia Nosso Lar, nós estamos falando de um outro tipo de espírito e de outro tipo de vestimenta. A vestimenta vai sempre refletir o grau de evolução do espírito. Mas tecer a vestimenta não tem nada a ver com o grau de evolução do espírito. Tem a ver com conhecimento intelectual. O que você está querendo dizer então, Rafael? Estou querendo dizer que é mais ou menos o seguinte. Você já viu aquelas pessoas que vão, de repente, vou fazer reforma na casa. Pessoa milionária, tem muito dinheiro, pode escolher o que quiser no planeta, mas não tem bom gosto. Ela tem dinheiro, mas não tem bom gosto. Ela destrói a casa dela, porque ela não tem bom gosto. Então não adianta ter intelecto no plano espiritual se você não tem evolução, que a sua vestimenta ela não vai vibrar naquela sintonia, ela não vai refletir aquilo tudo que você quer, porque o seu intelecto, você vibra internamente no mal. É por isso que a gente vê alguns espíritos maus tentando se passar por espíritos bons para enganar médiuns. Ele muda a sua vestimenta. Por quê? Porque é um trabalho intelectual. O que é que a gente está falando, então, do bônus hora na construção de vestimenta no plano espiritual de Nosso Lar? Nós estamos falando daqueles espíritos como André Luiz, que já chegaram, já têm uma capacidade evolutiva no coração, mas não tem conhecimento ainda para fazer a roupa nova.
Então ali algumas pessoas vão tecer e vão trabalhar por ele. Mas para ganhar isso, ele precisa de bônus hora. Então, a partir daí, a gente parou nessa dúvida, a gente vai seguir para entender o seguinte: afinal de contas, o que é esse bônus hora e como funciona? A gente já viu com a dona Laura, no estudo passado, o seguinte: o bônus hora funciona como se fosse uma espécie de remuneração. Todo espírito que trabalha, ele tem direito a um bônus hora. E esse bônus hora ele usa para efetuar as suas... como se fosse uma espécie de troca. Na verdade, no plano espiritual vai funcionar como merecimento. E a gente vai ver como é que isso funciona ali em nosso lar. Eu vou iniciar a projeção para a gente acompanhar e no final eu dou um tempo para a gente responder as dúvidas aí de quem tiver algumas dúvidas. Estou fechando aqui, fiz o teste, Flávio, e agora a coisa começou a dar errado aqui. Peraí, deixa eu só fechar umas janelas aqui para aparecer o nosso lar para vocês. Não, eu já apareci aqui, eu estou com muitas janelas abertas e aí... É que eu estou com um monte de arquivo de Word aberto de trabalho. Rafael, enquanto você está procurando aí, tem muitos colegas novos, inclusive uma amiga minha que eu convidei para participar. Para estar na casa, no plano espiritual do nosso lar, não necessariamente aquela família espiritual são pessoas que tiveram convivência conosco na Terra, né? Sim. Não necessariamente, né? Sim, não necessariamente. Ô Flávio, eu tinha projetado o nosso lar aí e agora sumiu o nosso lar. Deixa eu ver aqui. Fechei não, tá aberto aqui na minha tela. Eu acho que é obsessão, hein? Aqui, tá aparecendo até uma coisa que não tinha. Vou entrar de novo no nosso lar. Se você conseguir abrir aí, você me fala. Aqui eu tô fechando. Tá aparecendo uma... Vou entrar aqui. Eu acho que é obsessão. É a tecnologia mesmo, Rafa. Vamos ver aqui. Eu fiz o teste hoje, porque, né? Aqui, tá aqui, pronto. Apareceu o nosso lar. Vou lá para capítulo 22. Todo mundo lê aí? Consegue ler? Pronto. André Luiz vai perguntar o seguinte: esse é o único título Rafael, você tem como aumentar só mais um pouquinho? Mesmo de óculos eu não estou conseguindo enxergar. Não vai dar. Não tem não. Então tá bom, eu acompanho a leitura então. Tá? Tá.
André Luiz falando. Mas é esse o único título de remuneração? E Dona Laura responde, sim. Esse é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, André. Não só na administração, como também na obediência. Lembrando das organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia e o operário de transporte vai receber a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Aqui a gente vê André Luiz indagando o seguinte, você aqui remunera com bônus hora, mas cada pessoa exerce uma função com um tipo de complexidade diferente. E aí todo mundo vai ganhar a mesma coisa? E aí a senhora sorriu e explicou o seguinte, tudo é relativo, André, se na orientação ou na subalternidade. O trabalho é de sacrifício pessoal. A expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. Olha que coisa interessante que ela começa a colocar. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, André, na própria esfera da Terra é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando um espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Pode ser retirada. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Vamos ver aqui, a gente volta, para falar uma coisa aqui muito interessante que a Dona Laura deixa para a gente. O que a gente vai perceber? Olha, em nosso lar eu preciso trabalhar para ter direitos. Eu não tenho direito a nada especial se eu não trabalho. Quem não trabalha em nosso lar não tem direito a bônus hora, então tem direito ao básico, aquilo que é comum a todos. Porque qual é a noção em nosso lar, em qualquer plano espiritual superior? Todo mundo trabalha por todo. Ah, isso é socialismo? Não. O espiritismo é socialista? Não. O espiritismo é solidário. Isso é amor, né? Que a página falou, né? Exatamente. A proposta é solidariedade. E qual é a solidariedade? A solidariedade é sempre, se eu posso e alguém não pode, eu trabalho um pouco e cedo um pouco daquilo que eu construo e daquilo que eu produzo para aquela pessoa que pode menos do que eu, porque ela está necessitada. Mas eu ajudo aquela pessoa a não ser um peso, a ser uma pessoa que consegue produzir também para o todo. Então, o nome disso não é socialismo, o nome disso é solidariedade, é você ajudar os mais fracos. O que a gente vai ver ali? A Dona Laura começa a trazer um aspecto muito importante, que o André Luiz vem com um pensamento materialista e fala assim, olha, mas o organizador vai ganhar igual o motorista? Porque ele está colocando a posição dele. Ele era médico na Terra.
E aí ele está assim, ó, então minha profissão aqui não vale nada. Porque, afinal de contas, aquilo que eu operava, eu ganho a mesma coisa que o varredor de rua. No nosso mundo é diferente. Ganha-se muito mais a pessoa por causa do conhecimento que ela dispensa, de acordo com o nível de instrução, ou de acordo com o nível de negociação. Mas lá no plano espiritual ela começa a falar que a coisa não é bem assim. Porque, na verdade, todo lucro é transitório. Então, isso tudo que a gente ganha aqui na Terra, os espíritos consideram transitório. Por quê? Porque, afinal de contas, eu não vou levar esse lucro, eu não vou levar a minha casa, eu não vou levar a minha roupa, eu não vou levar a minha poupança, eu não vou levar nada. O que é que eu vou levar? Eu vou levar aquilo que eu sou. E aí a gente vai perceber, então, que bônus hora começa a ser sinônimo de aquisição, mas aquisição não é sinônimo de moeda de troca, é sinônimo de triunfo. Todas as vezes que eu tenho uma vitória, todas as vezes que eu tenho um esforço, eu tenho um triunfo. Todas as vezes que eu tenho esse triunfo, eu estou adquirindo alguma coisa para o meu espírito, alguma coisa que eu vou carregar comigo no plano espiritual. Então a gente começa a ver aí duas faces do bônus hora. Uma que é aquela de servir para você obter alguma coisa dentro de nosso lar, e outra é a aquisição para o seu espírito imortal, que você não transfere para ninguém. Você não troca isso com ninguém. Quanto mais conhecimento o espírito tem, mais ele trabalha para o bem comum. Quanto mais eu me torno uma pessoa melhor, melhor se torna o mundo. Por isso que Gandhi dizia, se você quer construir um mundo melhor, comece por você mesmo. Comece se tornando uma pessoa melhor. Aí a gente avança e vai ver a dona Laura dizendo uma coisa importante para André Luiz. Quantas pessoas ganham dinheiro e sofrem por causa do dinheiro que ganhou? Um exemplo muito clássico disso é aquela pessoa que fica milionária e depois fica perturbada por causa da fortuna que tem, porque ela é alvo de sequestro, ela é alvo disso, ela é alvo daquilo e não consegue lidar com nada disso. A gente lembra muito aí de algumas pessoas milionárias da nossa região, milionárias mesmo, que ganharam na Mega Sena, e que depois não conseguiram sair de casa com medo de sequestro, ou de assassinato, ou de tortura, ou de extorsão. Ou seja, a vida melhorou ou piorou? Materialmente melhorou, mas em termos de aquisição para o espírito, a pessoa se tornou perturbada. Então, a dona Laura começa a mostrar para André Luiz que em nosso lar o conceito de remuneração não é só aquilo de acordo com a complexidade da tarefa ou o nível de conhecimento que você coloca. É, antes de tudo, aquilo que você está adquirindo, o nível de esforço que você está realizando naquela tarefa. Porque o nível de esforço é diferente. Se você pegar uma pessoa que é muito forte e colocar ela para levantar um peso, o esforço dela vai ser zero. Se você pegar um Rafael e botar ela para pegar um peso, você vai falar assim, nossa, mas aquilo ali para mim foi uma vida. Se me colocar para correr não sei quantos quilômetros, pedalar, hoje em dia tem muito negócio de bicicleta, grupo de bicicleta, o pessoal sai pedalando aí até não sei aonde, um vai para Cisneiro, o outro vai para não sei aonde, eles pedalam sem fim. Para mim isso daí é um sacrifício, eu entrego a sacrifício a Jesus, porque eu não sou de praticar esporte, já fui, hoje em dia não pratico nada, meu esporte é xadrez. Então, o nível depende muito do tipo de espírito, o nível de remuneração, o nível de esforço não é contabilizado de acordo com a tarefa, mas de acordo com cada pessoa. E aí a dona Laura vai falar da vocação. Tem muita gente que, a pretexto de ganhar dinheiro, finge ter vocação para determinada coisa. Um exemplo clássico disso é a medicina. Por quê? Porque a medicina dá dinheiro. Medicina dá dinheiro logo.
A pessoa faz plantão, não sei o quê, eu vou ser médico. Mas você gosta de cuidar dos outros? Não, eu não gosto de cuidar dos outros, eu gosto de ganhar dinheiro. E aí eu finjo ter vocação para medicina. Eu tenho vocação para dinheiro. Então eu estou atrás do dinheiro, eu não estou atrás daquilo que aquela profissão pode me oferecer em termos morais. E aqui é o X da questão. Impulso vocacional em nosso lar tem a ver com moralidade. O que aquele serviço traz para nós em termos de moralidade? O quanto aquele serviço vai nos ajudar em termos de moralidade? Por que a dona Laura volta nesse assunto? Ela já tinha comentado isso nas profissões lá atrás. Ela volta nesse assunto por quê? Porque é justamente através desse ganho que se conquista bônus hora. O ganho moral está intimamente ligado com o ganho de bônus hora. Por quê, Rafael? Porque no plano espiritual, o Clarencio já disse, você só consegue trabalhar naquilo que você tem capacidade. Então, eu só vou ter permissão de desenvolver trabalho que a minha capacidade moral já esteja apta a realizar e que a minha capacidade moral esteja apta a desenvolver-se mais dentro daquele serviço. Então eu ganho bônus hora e ganho conhecimento. E a gente vai ver justamente sobre isso mais à frente. Então a gente começa a perceber o seguinte, qual é a noção de emprego que eu tenho no mundo? Porque isso não funciona só em nosso lar. O plano espiritual, quando olha para a gente trabalhando, ele está esperando saber de nós o quanto que a gente melhora no nosso trabalho, com aquilo que a gente faz. E a gente vê isso lá no Evangelho. Existem trabalhos que não são produtivos, são estéreis. Diz assim Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, o progresso é filho do trabalho. Se eu trabalho numa coisa que não me gera progresso espiritual como pessoa, Kardec fala ali no progresso de construções, no progresso do mundo terrestre. Eu fazendo interpretação extensiva, eu coloco também o progresso espiritual. Se eu trabalho e não progrido espiritualmente o meu trabalho é estéril. Eu não melhoro como espírito. Então, a gente vê que em nosso lar essa noção ela é muito perfeita. Você não consegue trabalhar naquilo que não está intimamente ligado com a sua moral. E é isso que vai te dar bônus hora. Vamos seguir aí no trabalho. Rafael, eu me lembrei rapidamente, eu me lembrei de André Luiz, né, que quando ele como médico, né, e ele começou a trabalhar varrendo o chão, quer dizer, o esforço está aí no mérito, né? Porque para ele era um esforço muito grande. Tinha uma questão intelectual, um status na terra, né? E de repente começava a varrer chão, né? Exatamente. Acho que tem a ver com o que você está falando, né? Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Isso aqui é o planeta Terra. Ó. É o mundo material. A gente percebe que tanto médicos quanto operários, isso não é um problema só de quem quer dinheiro. Isso é um problema de moralidade. Tem operário que também ele está ali, você conseguiu um emprego para ele está ali, ele começa bem, você já viu aquele pessoal? Ele começa trabalhando, meu Deus, graças a Deus você me deu um emprego. Passou 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele já está reclamando daquele emprego já não serve mais, que não sei o quê, mas quando ele entrou, aquele emprego era a salvação da vida dele. Então ele começa a matar o tempo. Olha lá, onde aí a natureza de serviço? Há técnicos, André, de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Eu acho interessante
essas frases assim, bem diretas: pagarão caro a displicência. Displicência com quem? Com o nosso próprio progresso. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho, tipo de trabalho, sem a consideração de valor moral despendido. Ou seja, o plano espiritual superior não está preocupado se você é médico ou se você é operário. Ele está preocupado com a moralidade que você desenvolve nesse ou naquele trabalho. Você é um bom servidor? É isso que o plano espiritual quer saber. Eu sou um bom servidor? Eu sou um bom trabalhador? É isso que o plano espiritual quer saber. E isso muda o nosso padrão de viver. Cria-se aqui um padrão espírita de viver. Porque eu já não sou mais um funcionário. Eu sou um funcionário espírita. O funcionário espírita, ele não é um funcionário que trabalha só por causa do salário. Ele trabalha primeiro por causa da consciência dele. Esse trabalho aqui é uma oportunidade que eu tenho e também uma prova para mostrar o quê? Que eu sei tanto desempenhar uma tarefa, como eu também sei cumprir os desígnios de Deus, que me colocou aqui para cumprir essa missão. Isso, tem muita gente que vai falar assim: mas isso é se humilhar a Deus. Cada um dê o nome que quiser, o nome disso é compreender os desígnios de Deus. Os espíritos não se importam com o nome que as pessoas vão dar. O crente fala que você precisa se humilhar a Deus. O espírita fala que você precisa ter humildade, que bem-aventurados são os pobres de espírito. O outro vai falar que você precisa, se você está ali numa missão. Não importa o nome. O fato é, todas as vezes que nós trabalhamos, nós estamos cumprindo os desígnios de Deus. Agora, estamos cumprindo como Deus quer ou como a gente quer? E outro ponto. Mas fulano é missionário. O varredor de rua é missionário. Ele pode não ser um missionário com M maiúsculo, mas ele é com M minúsculo. Porque todo mundo que trabalha para a coletividade é missionário. Então a gente começa a notar aí um novo padrão, o padrão espírita de viver, que era o que eu vinha dizendo. Eu não sou mais um cabeleireiro, eu sou um cabeleireiro espírita. E como cabeleireiro espírita, qual é a minha postura? Minha postura é: eu vou receber as pessoas bem, eu não vou só cortar o cabelo dela, eu vou transmitir para ela aqueles valores que eu tenho dentro de mim. Eu não sou mais uma professora, uma pedagoga, eu sou um professor espírita. Que eu não sou apenas aquele professor que ministra o conhecimento, que dá a aula, que leciona. Eu sou aquele que leciona, mas que envolve também as pessoas na minha vibração. Na vibração de querer cuidar, de querer ensinar, embora isso tudo fique bem difícil nos dias atuais. Não é fácil. Mas ninguém disse que seria fácil. Então a gente vai seguir aí com mais uma tela dizendo assim. Você está colocando a gente para pensar bastante, hein, Rafael? André Luiz, né? Está colocando a gente para pensar bastante, né? E quando você fala essa questão aí, né? De eu estar no mundo e me posicionar com os ensinamentos doutrinários, muda totalmente a minha postura, né? E a minha responsabilidade, né? Sim. O que eu entendi aqui, me corrija se eu estiver errado. O bônus hora funciona tanto lá como aqui. Nós estamos encarnados, mas somos a mesma... Porque quando você trabalha, igual você falou aí, com esse afinco, esse desprendimento, estão ganhando bônus horas aqui na Terra. Lá eles não têm o amoedado, que é o dinheiro. Tem diferença de salário, aquilo ali. Mas a dedicação, nós estamos ganhando bônus horas também ao trabalhar, né? É merecimento. Meu merecimento, isso aí. Merecimento. Essas palavras despertavam, André Luiz narrando, essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, Dona Laura continuou. O verdadeiro ganho da criatura, André, é de natureza espiritual e o bônus hora em nossa organização
modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério de Regeneração temos bônus hora regeneração. No Ministério de Esclarecimento, o bônus hora do esclarecimento. E assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Então aqui a gente tem o que ganha o bônus hora. O que eu ganho? Eu ganho experiência. Quando eu estou trabalhando, eu não ganho só bônus hora, aquilo que vai me servir de remuneração. Eu ganho experiência, eu ganho educação. É a dupla face do bônus hora. Eu ganho enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Extensão de possibilidades a gente vai ver o que é mais à frente. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Olha que coisa interessante. Assiduidade e dedicação. Olha o valor, o que o plano espiritual começa a levar em conta. Você é dedicado? Você é assíduo? E veja que ser assíduo não significa ser dedicado. Isso é muito interessante, a gente ter essa noção. Porque, veja, ali ele coloca a conjunção e, assiduidade e dedicação. E muita gente confunde, principalmente no meio religioso, assiduidade com dedicação. Porque, por exemplo, tem muita gente que frequenta o templo religioso todo domingo, todo dia de palestra, todo dia disso, mas isso não significa que a pessoa seja dedicada. Eu posso trabalhar e não faltar nenhum dia de serviço, mas isso não significa que eu sou uma pessoa dedicada. Por quê? Porque o dedicado é aquele que ama, como estava na página da Márcia. É aquele que quer fazer o melhor, quer entregar o melhor de si. Isso é dedicação. Agora, o resto é cumprir tabela. Cumprir tabela é interesse pessoal. Eu estou ali porque se eu não chegar para trabalhar, eu não recebo. Então eu cumpro tabela. Eu estou ali, às vezes, fisicamente, minha cabeça está em outro lugar, eu não quero estar ali, eu não gosto daquilo ali, não gosto de quem está ali, não gosto das pessoas que eu tenho que atender. Ou seja, é assiduidade pura. E quando não tem assiduidade nem dedicação? Aí não tem trabalho, aí não tem nada. É um ensaio. Por isso que a gente vê a espiritualidade dizendo para nós o seguinte: aqui na Terra as pessoas ensaiam o espírito de serviço. Porque ora você vê um muito dedicado quando vai. Então isso já não é mais dedicação. O outro é assíduo, mas não é dedicado, ele só está cumprindo tabela. E o outro não quer nem saber de trabalho. Pelo amor de Deus, falou em trabalho, me tira dessa. Eu gosto de churrasco, ainda que seja na pandemia. Mas eu gosto de festa. Então, a gente vai percebendo que a gente aqui ensaia espírito de serviço. Tem muitos espíritos que estão na Terra que eles vão aprender a trabalhar numa outra encarnação. Não vai ser nessa. E você olha para eles, são pessoas mornas, são pessoas que não querem sair do lugar, não tem espírito de querer ajudar ninguém, não tem iniciativa de ajudar ninguém. Começa a falar que isso não é problema meu. Nada é problema meu. É problema de quem? Então a gente precisa começar a pensar nessas coisas que estão aí. E a gente vai aí para frente. Examinando... eu mudei... Nesse prisma, os fatores assiduidade e educação apresentam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, nosso lar, lembrando, é uma cidade de transição, o pessoal vai reencarnar. A maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural, André,
que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tem efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderíamos gastar o bônus hora conquistado. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. Então a gente vê o seguinte: o bônus hora que é utilizado ali como uma representação de remuneração, como uma representação daquilo que você tem, parece até moeda virtual, um Bitcoin da vida. Esse bônus hora, na verdade, ele é utilizado ali em nosso lar para você negociar algumas coisas. Mas quando ele calcula bônus hora, os espíritos superiores estão calculando o quê? Tudo aquilo que você ganhou como espírito, seu ganho espiritual, seu ganho moral na atividade que você desempenhou. Isso é o mais importante. E é isso que nos confere direitos a preciosos títulos. Porque o que nos dá direito é o trabalho no bem. Todos nós precisamos trabalhar no bem. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, André, gastar nosso... Diz ela, diz ele, poderemos, porém, gastar nossos bônus hora a favor de amigos? Pergunta André Luiz. E a dona Laura diz, perfeitamente, André. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isto é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. Lísia sorriu e observou. Quanto maior a contagem de nosso tempo de trabalho, André, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados, entendeu? E o problema da herança? Então aqui o que a gente vai ver? A gente percebe o seguinte, quando eu li isso eu falei, não é possível, tem apadrinhamento em nosso lar. Porque parece o quê? A pessoa tem direito a ter um padrinho que vai interceder por você. É aquilo que a Igreja Católica vai chamar de santos intercessores, intercessão. Olha, eu não consigo chegar direto a Jesus, vou rezar para santo fulano de tal, para madre ciclana de tal, para ver se ela intercede por mim junto ao Cristo. Para aí o pessoal lembrar, olha, eu estou aqui, eu existo. O que o Espírito está mostrando para nós é o seguinte, isso existe. Mas como é que funciona isso? Isso a gente não sabia. Os Espíritos estão trazendo agora. Funciona da seguinte forma, para eu conseguir interceder por alguém eu tenho que ter ficha de serviço. Eu tenho que ter trabalhado para o próximo. E aí a gente volta de novo no texto que a Márcia leu. Que ela disse que abriu ao acaso, mas não era ao acaso. A distância entre nós e o próximo é a mesma distância que existe entre nós e Deus. O que o Espírito estava querendo dizer para nós é o seguinte: a pessoa que tem Deus no coração, ela tem sempre o próximo perto dele, ela está sempre preocupada com o seu próximo, ela ama o seu próximo. A pessoa que não tem Deus no coração, ela tem o próximo distante dela. E por isso que o apóstolo João dizia lá, olha, quem não consegue enxergar o próximo não consegue ver a Deus. Então, na verdade, quando o Espírito diz isso para nós, é uma consequência lógica. Se eu tenho Deus comigo, eu amo o meu próximo. Se
Se eu não amo o meu próximo, é sinal que eu não tenho Deus comigo. Então a distância é a mesma. E aqui ele está mostrando o seguinte, olha, eu já amo o próximo. Então, se eu já amo o próximo, eu tenho ficha de serviço, eu quero trabalhar por alguém, eu quero fazer alguma coisa. E é por isso que esses espíritos têm direito de interceder. Mas como é que funciona essa intercessão? Porque senão, a intercessão no planeta Terra funciona da seguinte forma. Fulano, ciclano é meu amigo, consegue um emprego lá para mim, estabelecimento tal, consegue uma vaga para mim disso. Isso é apadrinhamento. Intercessão é o seguinte, olha, fulano, dá para ajudar lá, a situação dele está difícil? Aí os mentores olham e falam assim, olha, ele não tem merecimento para ganhar isso não. Aí o espírito fala assim, olha, mas eu quero ajudá-lo. Então eu vou me sacrificar, eu vou ceder algo que eu já construí por ele. E aí ele recebe um amparo que, na verdade, é uma espécie de empurrãozinho. A pessoa está com dificuldade, ganha um estímulo fraternal para sair do lugar. Ou, às vezes, um estímulo para continuar uma obra, porque o planejamento divino permite isso. A gente lembra muito de quando o espírito, o Raul Teixeira, estava prestes a falecer. Estava marcado um acidente de trânsito, de certa forma, marcado entre aspas, porque os espíritos fazem previsão, mas a previsão muitas vezes pode não ocorrer. Então, o que acontecia? Tinha um acidente de trânsito. O Zé Raul tinha feito uma palestra no Mato Grosso e, ao se despedir de todo mundo, entrou no carro. Já ia saindo quando a presidente da Federação Espírita do Mato Grosso falou, Raul, você vai sair sem se despedir? E aí ele desceu do carro, voltou, abraçou a confreira, se despediu dela, e outra pessoa entrou e sentou naquele lugar dele. Ele mudou de lugar e no caminho, no trajeto, quando chegou lá em determinado ponto, uma caminhonete veio na contramão e atinge a caminhonete e atinge o carro em que ele estava, e aquela pessoa que estava no lugar dele faleceu. O Raul sai, socorre algumas pessoas, e quando ele olha, se ajoelha para agradecer a Deus porque conseguiram se salvar. Infelizmente um confrade faleceu ainda ali na beira do asfalto, no acostamento. Aparece o espírito da mãe dele, que olha seriamente para ele e some, desaparece. Quando ele se encontra com o Divaldo 6 meses depois, na época não tinha celular, não tinha internet, não tinha não sei o que, não tinha essas coisas, essas facilidades de hoje em dia, ele fala, Divaldo, você não sabe o que aconteceu? Ele fala, eu sei. Eu estava no dia tal, tantas horas na Mansão do Caminho, no meu gabinete, quando Joana de Ângeles me apareceu e disse, vamos orar pelo Raul, que ele acabou de ganhar a moratória. A mãe dele intercedeu por ele e pediu que ele continuasse o trabalho que ele vinha desenvolvendo. Então, na verdade, ali a gente percebe a intercessão de um espírito que era a mãe dele, que tinha uma condição superior a dele, intercedendo para que ele continuasse a missão. E isso foi permitido porque ele vinha trabalhando na doutrina espírita, na divulgação, e era necessário nos planos do Cristo que ele continuasse, que não sofresse uma pausa naquele momento da vida dele. Então, ele ganha ali a moratória. A gente percebe, então, um espírito fazendo a intercessão. O espírito tem que ter merecimento para fazer isso. E ali é catalogado de acordo com o serviço que ele presta. Existem serviços mais complexos e mais fáceis dentro de nosso lar, de acordo com cada ministério. E a partir dali o espírito vai ganhando projeção íntima, mais conhecimento para ele poder atuar. Eu vou
partir para o encerramento, porque eu acho que a gente já está na nossa hora. E de um dia, que nem um dia que você saiu da aula? Hoje o papai vai terminar, filho. Não temos aqui... Onde que eu estou, Flávio? Eu perdi aqui. Ponto maior. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e para receber é indispensável dar alguma coisa. Foi o Lísias falando. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da terra. Tenho comigo 3.000 bônus hora. Aqui a dona Laura vai explicar sobre a herança. No meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha família que está a chegar, porque estes valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. O André Luiz pergunta, para sintetizar e para a gente encerrar, eu posso, já que eu contabilizo o bônus hora, quando eu reencarnar eu posso deixar aí, na poupança, e aí minha família pega e usa esse bônus hora? Não, por quê? Porque isso é uma conquista do espírito. E a conquista, o progresso do espírito, ela é individual e intransferível. Então, a gente vê aqui, são revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito ao lar, que eles já tinham. Por quê? Porque o lar é a família espiritual, é um patrimônio comum também, que é para acolhimento das almas. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência no círculo carnal. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra, André, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Então a gente vai ver aqui o seguinte, a maior conquista do espírito não é o bônus hora. São os valores que ele adquiriu enquanto estava trabalhando. E toda vez que nós trabalhamos, nós estamos adquirindo valores espirituais. Em todo trabalho? Não. Em trabalho que exige de nós a reforma íntima. Porque trabalho que não exige nada de nós é trabalho estéril. Eu conversava com uma amiga que enfrenta um problema muito difícil. E ela ligou muito apavorada, chorando muito. E dizendo para mim, Rafael, fazer palestra. Eu fiz tanta palestra. E se queixando muitas vezes de algumas coisas. E eu disse para ela assim, olha, mas agora a nossa tarefa é outra. Às vezes nós fazemos muitas palestras, muitas pregações enquanto pessoas ligadas ao movimento espírita ou a qualquer culto religioso, mas já estamos fazendo palestra há muitos anos. Só não conseguimos viver aquilo que falamos. Então, muitas vezes, nós passamos dentro de um culto religioso, dentro de uma vida religiosa, que é simplesmente fazendo muita coisa em prol de templos. Não que isso não seja importante, mas a nossa maior capacitação enquanto espírito está naquilo que nós fazemos em prol da nossa própria evolução espiritual. E isso só a gente consegue medir, porque normalmente essas coisas são aquelas coisas que exigem de nós maior sacrifício. Mas quanto maior o sacrifício, maior é o mérito. Quanto maior o sacrifício, maior é o nosso grau de elevação espiritual. Os espíritos superiores não têm medo de sacrifício, não têm medo de sofrer, porque eles sabem que todo sofrimento vai ser suportável. Deus não vai dar nada que nós não possamos suportar. Eles confiam em Deus e confiam na justiça divina.
Nós, muitas vezes, falamos em justiça divina e temos medo. Temos medo por quê? Porque ainda não sabemos lidar bem com a nossa vida religiosa. Nós vivemos muito bem, trabalhando para essa ou aquela religião, mas nos iluminando às vezes muito pouco. A vida religiosa não está pautada simplesmente nesse trabalho. Nós precisamos escolher trabalhos que temos aptidão, mas precisamos ter dedicação para vencer aquilo que nós ainda temos dificuldades. E o que é vencer as nossas dificuldades? Normalmente não é vencer. Vou entrar no curso de oratória porque eu quero virar palestrante. Não. Normalmente são as dificuldades pequenas. Eu vou aprender a tolerar o meu irmão. Vou aprender a tolerar ideias difíceis. Aprender a tolerar aquela pessoa que ela fala e é cada besteira que ela fala. É aprender muitas vezes a deixar de olhar o meu lado para olhar o lado de alguém que precisa mais do que eu. Então, é nesse jogo aí da vida que a gente começa a evoluir e que a gente aprende a ganhar bônus hora, mas acima de tudo, aprende a iluminar o nosso espírito. Porque a maior aquisição que a gente pode ter no mundo não é desse luto transitório, é da nossa iluminação interior. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos ter aí uma semana de muita paz e de muita luz. Muito obrigado. Mais uma vez, mil desculpas pela semana passada e pelas minhas ausências aí das últimas semanas. E o Emanuel falou, como sempre, desculpa. E eu peço desculpa pelo horário também. Paz de Jesus em nossos corações. Flavinho. Fechei.